Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que sobreviveu ao Maracanã, ao badalado Flamengo e conseguiu o empate jogando com o time praticamente reserva na maioria do tempo. Resultado justo, mas que poderia ter sido melhor não fossem os erros de arbitragem da Edna Alves Batista, né? Enfim, a gente vai falar muito sobre isso e, claro, né, as explicações de Lúcio Gonzalez e uma preocupação que fica para o jogo decisivo da terça-feira contra o Bolívar. Vitão saiu sentindo uma lesão muscular e não deve atuar contra os bolivianos. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e vamos lá, né? Vamos repercutir um pouco desse empate 0-0 no Maracanã, aliás, né? O Inter dando aulas aí no Rio Grande do Sul de como doutrinar o Flamengo. São 4 jogos que o Inter já não perde para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Neste campeonato irregular que o Inter vem fazendo, venceu o Flamengo aqui em Porto Alegre por 2-1, naqueles 2 gols do Maurício, e no Maracanã um novo empate em 0-0. Algo muito parecido com o que o Inter fez no ano passado. Empate em 0-0 no Maracanã e no Beira-Rio vitória por 3-1 naquela oportunidade, 2 gols do Wanderson e 1 do Pedro Henrique. Logo no começo, né, do trabalho lá do Mano Menezes. Então fica a dica aí, né, para quem tá muito preocupado com a situação do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro, pelo que o Inter briga, pelo que o Inter não briga, poderia aprender, né, como é que se enfrenta o Flamengo no Maracanã. Então fica esse bom retrospecto do Inter, já que o Flamengo volta a ser adversário colorado somente na próxima temporada. Eu gostei, tá, do que eu vi do Internacional, acho que foi uma boa atuação dentro das limitações que o Inter tinha. O Kudê / Lúcio Gonzalez, que foi quem comandou a equipe de forma interina por conta, né, da suspensão do Kudê no jogo, optou por um time todo reserva, incluindo a zaga, né? O Vitão, que começaria a partida, começou no banco, né? O Igor Gomes indo para a zaga, para mim um dos melhores jogadores em campo. O Igor Gomes mostra, né, que é um híbrido ali entre zagueiro e lateral e vai bem nas duas. Então acho que é um achado que o Inter teve esse jogador, que surgiu lá no Volta Redonda, estava escanteado no Barcelona. Então tá dando uma resposta importante. E destaco aqui outros jogadores também no jogo. Acho que o Hugo Malho fez uma boa partida também, segurou bastante o lado direito, né, que tinha o Bruno Henrique como um jogador importante naquele setor. O Depena, dentro do possível, também fez um bom jogo, né, em especial quando o Luiz Araújo sai para a entrada do Everton Ribeiro. Gostei da partida do Gabriel, gostei da partida do Bruno Henrique, mas o melhor em campo foi disparadamente Kehler. E não porque o Flamengo amassou o Inter ou porque o Flamengo teve, né, muitas chances de gol. Na verdade, não. O Inter doutrinou, né, e comandou o jogo, em especial quando o Lúcio começa a colocar jogadores titulares. Colocou o Alan Patrick, colocou o Valência, colocou o René, colocou o Arangues. Né, o Inter começou a gostar do jogo. Não teve nenhuma grande oportunidade. Teve 2 chutes de longe do Depena, um da entrada da área e um de mais longe. Foi como o Inter chegou, mas na minha concepção, né, o Inter também teve pênaltis não marcados, ou lances duvidosos. O que me gerou curiosidade, e não sei em vocês também que viram o jogo de casa, é que teve 2 lances polêmicos que simplesmente não teve replay. O replay não apareceu na televisão. Não sei porquê, mas enfim, né, tinha VAR, aquela coisa toda, mas teve um tapa no Luiz Adriano no finalzinho do primeiro tempo, né, o jogador do Flamengo, Léo Pereira, deixa o braço no Luiz Adriano dentro da área. A Edna não revisou o lance. E no segundo tempo, o lance mais polêmico, um pisão do Wesley no Pedro Henrique. O Pedro Henrique recebe um cruzamento, a bola é forte, e o Pedro vai buscar essa bola, só que ele recebe um pisão do Wesley e cai no meio do caminho. O jogo até ficou paralisado para uma revisão, eu não sei se foi pênalti ou não, mas sabe como é que é, né? O VAR no Maracanã, ele tem boa vontade, dependendo do adversário, dependendo de quem é o lance polêmico, para o jogo e tal. Outra coisa que me irritou muito na arbitragem da Edna foi logo no primeiro tempo. O Arrascaeta tem uma lesão muscular, ela para o jogo mais de uma vez para atendimento médico, né, do Arrascaeta, né? 3 vezes ela parou o jogo. E quando o Vitão tem o seu problema muscular, ela não para. Não para o jogo.
né? Deixa correr. O Inter sem zagueiro lá e o cara caído e ela mandando seguir. Então a gente sabe como são as arbitragens, né, pró Flamengo no Maracanã, mas dessa vez não foi suficiente para o Flamengo conseguir uma vitória, saiu hostilizado de campo pela sua torcida, Gabigol foi vaiado, então tudo isso a gente bota no contexto de um bom resultado do Inter, com o Kehler como melhor em campo, e aqui vale um capítulo à parte sobre o Kehler, afinal era um goleiro extremamente contestado pelo torcedor do Inter, não entrava em campo desde aquele empate contra o Santos na Vila Belmiro, 1-1, onde ele falhou naquele dia, gol do Lucas Lima de falta, mas hoje deu a volta por cima, fez duas grandes defesas, garantiu o 0-0 e foi às redes sociais depois, né, colocou um texto de agradecimento aos preparadores do Inter, o Léo Martins, aliás, vale um capítulo, e vou fazer um vídeo sobre o Léo Martins, né, depois da sequência, muito criticado durante o ano, por alguns programas específicos também, né, de debate aqui no Rio Grande do Sul. John viveu uma ótima fase, Rocher vive uma ótima fase, Kehler voltou muito bem, então vai todos os méritos aí ao Léo Martins, também preparador de goleiros do Internacional. Quero saber, vamos fazer diferente hoje, tá? Se você gostou também do time do Inter, gostou, né, da estratégia adotada pela Comissão Técnica de Preservação dos Titulares visando o Bolívar na Copa Libertadores, deixa o like, quero ver quantos de vocês gostaram do resultado, da forma como o Inter pensou esse jogo contra o Flamengo. Empate 0-0, um ponto ganho, na minha concepção, né, um grande resultado. Pronto Smart, tem o teu telefone novo por lá. Se tu tá na busca de iPhone seminovo, não tá com dinheiro, né, para comprar um iPhone novo e tal, com o cupom COLAR lá tu ganha uma película e uma capinha na compra do teu iPhone seminovo e tem 15% off no serviço de assistência técnica, incluindo a troca de tela. Link na descrição do vídeo e também aqui no QR Code, ó, você aponta a sua câmera e te direciona direto lá para o Instagram e para o WhatsApp da Pronto Smart para que você saiba tudo sobre o trabalho deles por lá. Certo? Pra gente encaminhar o nosso vídeo, eu quero falar, claro, né, sobre o que virou este empate. Afinal, ontem também um outro jogo, né? O Corinthians empatou com o Goiás na Neoquímica Arena, saiu perdendo e empatou. Ou seja, fica tudo como estava, né? Inter, Corinthians e Goiás, que estão bem coladinhos ali na tabela, permanecem iguais. Corinthians, 13º, 25 pontos. Inter, 14º, 25 pontos. Goiás, 15º, 24 pontos. Hoje tem Bahia e Botafogo, né, jogo lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, Bahia 16º, e o Santos, né, vai visitar o Atlético Mineiro na Arena MRV. Então 21 pontos tem o Santos, o Inter não mexe na posição a princípio, né, só se o Bahia vencer, né, a equipe do Botafogo e o Santos vencer o Atlético Mineiro e ainda tirar uma diferença importante de gols, tá? Então tem tudo isso pra gente levar em consideração ainda envolvendo o Brasileirão. O Santos, por exemplo, tem saldo menos 11, o Inter tem saldo menos 7. Então teria que tirar um saldo importante ainda do Santos nessa rodada. O Inter vai passar bem longe da zona do rebaixamento, tá bom? Mas tivemos uma má notícia no jogo ontem, né? O Vitão saiu com uma lesão muscular, ele que entra no segundo tempo na vaga do Hugo Malho, que não tinha condições de jogar 90 e tinha levado um cartão amarelo também ainda no primeiro tempo. Ele desloca, né, o Igor Gomes para ser lateral, coloca o Vitão. E lá no finalzinho do jogo ele sente, né, e faz o sinal, olha, acho que abriu um músculo. O que dá uma preocupação em todos nós. Então, quando o jogador faz esse tipo de sinal, é porque ele sabe que abriu um músculo. E a abertura de músculo, 1 mês, 3 semanas. Então ele tá fora, muito provavelmente, do jogo na terça-feira. O Lúcio Gonzalez deu coletiva, né, após a partida lá no Maracanã. O Lúcio é um cara de poucas palavras e tal, diz que não gosta muito do contato com a imprensa, mas diz que o Vitão saiu porque não tinha condições nenhuma de continuar. Vai fazer exames médicos, então vamos ver na reapresentação hoje se a gente consegue alguma informação sobre o Vitão, mas é bem provável, diria que quase uma certeza, que o Vitão não vai jogar contra o Bolívar na terça-feira. Abre uma vaga, né, ao lado do Gabriel Mercado para o Nico Hernandes, que fez um bom jogo ontem de novo, ou para o Igor Gomes, né, jogar ao lado do Mercado. O Mercado vem jogando do lado esquerdo da zaga. Tendência, né, que se jogar pelo lado direito e entre o Nico Hernandes pela esquerda, se manter do lado esquerdo, Igor Gomes entrando do seu lado, né, para o jogo contra o Bolívar na terça-feira. Ingressos esgotados, festa no Beira-Rio para empurrar o Inter rumo à semifinal da Copa Libertadores da América. Como eu disse, rodada seguindo hoje, você palpita na KTO.com, o código é COLAR,
Pra mim hoje, né, eu vou nos favoritos, né? Pra mim ganha o Botafogo, o Bahia, ganha também o Bragantino contra o Cuiabá, ganha o Atlético Mineiro contra o Santos, e aí tem Palmeiras e Vasco, tem América e São Paulo, Fortaleza e Curitiba, Grêmio e Cruzeiro, além de Atlético Paranaense e Fluminense, certo? Façam seus palpites, código Colart dá 20% de free bet no primeiro depósito. Feito? Chegou até o final? Então muito obrigado pela audiência de vocês, deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. A gente se vê. Fui!